Olha, vamos começar com uma pergunta que, na verdade, é uma questão de muitos homens, né? E às vezes as mulheres também, para saber para os seus maridos, namorados e tal, né? Quando que se começa aquele temido exame da próstata, né? Que tem, assim, muitos tabus em cima, muito medo, né? Os homens morrem de pavor Sim, de sim. fazer esse exame. E outra coisa que eu queria te perguntar, claro, dizer quando que eles devem começar a se preocupar com isso e, como é que é essa história de você como mulher no atendimento dos homens? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Sim, é assim, em relação ao rastreio do cancro da próstata, hum, se um doente não tiver qualquer tipo de sintomas, deve consultar um urologista para o rastreio do cancro da próstata por volta dos 50 anos ou aos 45, se tiver uma história familiar de cancro da próstata. No entanto, pode ser necessário ir mais cedo, a qualquer idade, na verdade, se surgir algum sintoma Claro, claro. em termos urinários, Sim. sexuais, etc. Portanto, se houver sintomas, é quando a pessoa deve consultar e não adiar. Se tiver assintomático, aí Aí realmente com 45, 45, 50 50 é anos. exatamente. Pronto, o toque retal realmente é, E é é isso que eu ia te aquela. perguntar, do toque O, retal. As pessoas exato, ainda ficam inconformadas, sim. porque que ainda nos dias de hoje precisa fazer o toque retal e não existe um exame, assim, que pudesse substituir esse toque retal. E aí as pessoas perguntam Sim, e sim, sim. É um tema muito falado nos últimos anos, a necessidade do toque retal e, ao longo dos anos, artigos, imensa coisa sobre, por exemplo, o PSA, porque o rastreio de câncer da próstata é feito com o PSA mais toque retal exato. e, que o PSA é mais importante do que o toque retal E é ou não para é? Porque, assim, é eh, um exame de é sangue e e as não pessoas é. preferem fazer, E não é? claro, a ideia aqui são as 2 coisas em conjunto. Sim. Pronto. Em relação a exames de imagem que auxiliem no diagnóstico, ou na suspeita de, temos, recentemente a ressonância magnética multiparamétrica da próstata, Uhum. que o que nos dá é uma probabilidade de uma determinada lesão corresponder a um cancro da próstata, mas não faz um diagnóstico, dá-nos uma probabilidade daquela lesão ser Também o mais ou toque menos. não é diagnóstico, o toque é um rastreio, É um né? rastreio, Sim. só que o que nós vemos na prática clínica, é que, há alguns doentes com PSAs baixos, Hum. em que só pelo PSA, à partida não teriam problema nenhum, Sim. mas ao fazer, o toque retal, nós vemos que é claramente suspeito. Ok. Portanto, é endurecido, portanto, a palpação, a próstata não é tipo elástica, Ah, como se fosse tipo uma borracha, portanto, há zonas mais duras. E normalmente esses cancros da próstata são mais agressivos, são mais desdiferenciados e, portanto, não produzem tanto PSA. então Portanto, assim, se você tiver um exa PSA, o exame do sangue normal e uma não significa alteração, que não tenha um pode cancro da próstata. sim, Já isso vi. já é uma coisa que a Exatamente. gente quebra, Pronto, porque a pessoa fica eu tenho muito paciente que chega: "Não, meu exame da próstata é em dia, porque eu faço PSA todo ano". Aí você já está a exatamente. dizer que pode ser que isso não seja suficiente, né? Pode não ser suficiente. Agora, o que é muito importante? Primeiro, o PSA não é diagnóstico de cancro da próstata, Exato. portanto, ele pode aumentar em variadíssimas situações. Uhum. Por exemplo, à medida que a próstata aumenta, os doentes que têm próstatas muito grandes vão ter normalmente PSAs mais Exato. elevados. Quando temos uma prostatite, portanto, uma inflamação, Sim. infecção da próstata, também há um pico de PSA. Se o doente for algo aliado, instrumentado, algo do género, até com as ejaculações pode haver um ligeiro Aumento. aumento de PSA. Portanto, o PSA elevado pode também não significar que haja um cancro da próstata. Claro. Portanto, é um bocadinho difícil, não é? Então ele não é um Então, exame mágico, não é achar um que: exame "Ai, eu tô mágico. com PCA em dia, tá tudo Exatamente, portanto, ótimo". essa é a primeira questão, que é o PSA não diagnostica um cancro da próstata. Sim. E a segunda questão é que muitas vezes o que é mais importante é a progressão do PSA. Ah, Portanto, se tivermos picos de PSA, por exemplo, com uma inflamação da próstata, temos
um PSA mais alto, mas depois repetimos, vem para baixo outra vez, Sim. e depois está ali em baixo, depois passado um tempo o doente tem uma infecção urinária e aquilo sobe, mas anda sempre ali num determinado, Patamar. exatamente, anda ali nos determinados níveis. Agora, outra coisa completamente diferente é um PSA que ao longo dos doseamentos é constantemente a subir. Sim. Portanto, aí já Isso já é um cria uma bocadinho certa diferente, exatamente. preocupação. Mas um PSA, isto por causa do toque retal, Sim. portanto, um PSA relativamente baixo ou dentro dos valores normais, na verdade, não exclui nenhum cancro Nenhum da próstata. E, cancro. portanto, até hoje Não pode ser não há considerado um nada. rastreio Exatamente, seguro, pronto, não é? não é. E efetivamente nós vemos isso na prática clínica, que há doentes que são diagnosticados exatamente pelo toque retal. Então, em suma, ainda tem que fazer o toque retal sim, não é? Exatamente, porque assim, e na verdade estamos a falar de um exame que demora segundos a É. fazer, que não custa, É que não, baratíssimo, baratíssimo, não não é? vamos comparar com uma Comparar uma ressonância ressonância, vamos magnética inventar aqui uma coisa. Mas que tem homem que custa. prefere, sabia? Homem que diz Prefere. assim: eu prefiro que me coloquem numa máquina, eu vou Exato, gastar. mas, por exemplo, há doentes também que têm muito pudor em fazer um toque, sabem que eventualmente vai ser feito um toque retal, Uhum. mas depois, por exemplo, o médico de família pede uma ecografia transretal e aí já não se importam de fazer. Eles não Quando a perceberam, porque é um Pois, aparelho que entra, exatamente, portanto é uma é muito sonda mais grosso transretal do que o seu muito mais dedo, grosso que não o é? dedo e mais, e enquanto o toque retal demora literalmente segundos a fazer, a ecografia Fica ainda é lá. desconfortável, ainda demora algum É, tempo. Portanto, também não há aqui muita coerência, muitas vezes, neste tipo de sim. exames. Portanto, não há nada a temer em relação ao toque retal e, efetivamente, pode salvar vidas. Isso é um tabu, não é? Na verdade, tudo isso que a gente está falando do toque retal e as pessoas com medo, isso tudo vem de um medo dos homens, não é? Que Sim, sim. precisam fazer esse exame, de que na verdade é uma parte do nosso corpo. Por exemplo, as mulheres vão no ginecologista desde novas e a gente colocam aparelhos e tal. Porque também E já estão, como ai, ai, cresceram a é, saber que necessitam de fazer eu esse sei, mas isso exame. eu acho uma coisa E como assim. têm partos, normalmente, não é? Coitadas, a Já gente já está mais sofre desde a intrínseco. gente sofre desde É, novas. é verdade, E é aí verdade. os homens, né, nossa, mas aí a partir dos 45, Sim, 50 alguém vai ter que fazer um exame ali, e é um exame médico, rápido, claro. simples, né, mas parece que invade a sua masculinidade, É né, verdade, e isso é a grande bobagem, né, que é o que a gente tenta claro. aqui, dizer, que salva, assim, vidas e é algo tão importante, e que tem que ser quebrado, né. E há uma coisa também, extremamente importante que está relacionado com a autonomia do Dos doente. doentes. Portanto, de antes, eventualmente, pronto, a prática médica era mais o médico no centro, não é? E Sim. precisa fazer um toque retal e faz e acabou. Hoje em dia, e bem, na minha opinião, o doente se não quer fazer um toque retal, tem esse Tem, direito, não é? claro. Pronto. Sim. Portanto, o que nós temos que fazer enquanto médicos é explicar a importância do exame e dizer: olha, perante isto, eu necessito de fazer, ou seria benéfico fazer um toque Sim, retal para palpar a próstata, ver se tem algum endurecimento suspeito ou não. Podemos fazer o exame? Já tive doentes a dizer que não. E claro. eu, ok, não há Não problema é não. nenhum, não há problema absolutamente nenhum. Fica registado que recusa fazer o toque retal e se por algum motivo for um caso de um PSA até relativamente baixo, com um toque retal suspeito que nós não consigamos ver, aí já é responsabilidade do doente, não é? Sim, Portanto, aqui a questão é informar e pedir autorização para fazer um ato claro. E a como o medicina toque tem retal. mudado nesse